Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será dado. João capítulo 15, versículo 7. Amados, os dons da graça não são desfrutados imediatamente pelos novos crentes. Chegando a Cristo, somos salvos por uma verdadeira união com Ele. Mas é permanecendo nessa união que recebemos ainda mais a pureza, a alegria, o poder e a bem-aventurança que estão armazenados nele para o seu povo. Observe como nosso Senhor afirma isso quando fala aos judeus crentes no 8º capítulo deste evangelho, nos versículos 31 e 32. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse: Ensino, vocês são realmente meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não conhecemos toda a verdade de uma só vez. Aprendemos permanecendo em Jesus. Poder emancipador dessa verdade também é gradualmente percebido e desfrutado. A verdade te libertará. Uma corrente após a outra se quebra e somos verdadeiramente libertos. Você que é novo na vida cristã pode ser encorajado ao saber que ainda há algo melhor para você. Você ainda não recebeu a recompensa total por sua fé. Você terá visões alegres das coisas celestiais ao subir a colina da experiência espiritual. Ao permanecer em Cristo, você terá confiança mais firme, alegria mais rica, maior estabilidade, mais comunhão com Jesus e maior deleite no Senhor, seu Deus. A infância é perturbada por muitos males e problemas dos quais a masculinidade está isenta. É o mesmo no mundo espiritual como no mundo natural. Existem esses graus de realização entre os crentes, e o Salvador aqui nos motiva a alcançar uma posição elevada ao mencionar um certo privilégio que não é para todos que dizem que estão em Cristo, mas apenas para aqueles que permanecem nele. Todo crente deve permanecer em Cristo, mas muitos dificilmente ganharam um nome ainda. Jesus diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e dar-se-vos-á. Você tem que viver com Cristo para conhecê-lo, e quanto mais você viver com ele, mais você o admirará e o adorará. Sim, e mais você receberá dele, graça por graça. Verdadeiramente, para a pessoa que tem apenas um mês de idade na graça, Cristo é o mais abençoado. Mas esses bebês dificilmente podem dizer que Jesus precioso ele é para aqueles que o conhecem há quase meio século. Para eles, Jesus se torna mais doce e querido, mais bela e mais bela, dia após dia. Não que ele melhore em si mesmo, pois ele é perfeito, mas, à medida que aumentamos nosso conhecimento sobre ele, apreciamos mais profundamente sua majestade e excelência incomparáveis. Quão vividamente seus velhos conhecidos exclamam: Ele é totalmente adorável. Oh, que possamos continuar a crescer em conhecimento daquele que é o nosso mestre em todas as coisas, para que possamos valorizá-lo cada vez mais. Peço sua séria atenção ao nosso texto, implorando que considere comigo 3 questões. Primeiro, o que é essa bênção especial? Peço o que quiser e lhe será dado. Em segundo lugar, como essa bênção especial é obtida? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, em terceiro lugar, por que é obtido dessa maneira? Porque permanecendo em Cristo e tendo suas palavras em nós, obtemos essa liberdade e poder na oração? Oh, que a unção do Espírito Santo que permanece sobre nós possa agora tornar este assunto muito proveitoso para nós. Primeiro, o que é esta bênção especial? Vamos ler o versículo novamente. Jesus diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e dar-se-vos-á. Observe que o nosso Senhor nos alertou que, sem Ele, nada podemos fazer e, portanto,
poderíamos naturalmente esperar que ele agora nos mostrasse como podemos fazer todos os atos espirituais. Mas o texto não corre como esperávamos. O Senhor Jesus não diz: sem mim nada podeis fazer, mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, fareis todas as coisas espirituais e graciosas. Ele não fala do que eles próprios seria capaz de fazer, mas do que seria dado a eles. Será dado a vocês. Ele não diz: força suficiente será dada a você para todas aquelas ações sagradas, das quais você é incapaz de realizar sem mim. Isso teria sido verdade, e é a verdade que esperávamos aqui. Mas nosso mais sábio Senhor vai muito além do que nossos corações poderiam esperar e diz algo ainda melhor. Ele não diz: se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você fará coisas espirituais, mas sim, peça o que quiser. Pela oração, você será capaz de fazer atos espirituais, mas antes de todas as tentativas de fazê-los, peça o que quiser. O privilégio de escolha dado aqui é uma promessa de oração poderosa e bem-sucedida. O poder na oração é a medida de nossa condição espiritual. E quando isso é altamente evidente em nossas vidas, então somos abençoados em todas as áreas de nossas vidas. Um dos primeiros resultados, então, de permanecermos em Cristo será que oraremos a Ele, pedindo-lhe tudo o que quisermos. Se os outros não buscam, nem batem, nem pedem, nós o faremos. Quem fica longe de Jesus não reza. Os que negligenciam a comunhão com Cristo sentem-se incapazes de orar. Mas Jesus diz: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser. A oração é espontânea para aqueles que permanecem em Jesus. A oração é o fluxo natural de uma alma em comunhão com Jesus. Assim como a folha e o fruto sairão do galho, sem nenhum esforço consciente por parte do galho, mas simplesmente por causa de sua união viva com o caule, assim a oração brota, floresce e os frutos saem das almas que permanecem em Jesus. Assim como as estrelas brilham, os que permanecem em Cristo também oram. Esse é o propósito de sua segunda natureza. Eles não dizem para si mesmos: agora é hora de cumprirmos nosso dever e orarmos. Não. Eles oram exatamente como os homens comem, ou seja, quando o desejo vem sobre eles. Eles não clamam como aqueles que estão em cativeiro, dizendo: eu deveria estar em oração agora, mas não estou com vontade. Que fardo! Em vez disso, eles estão felizes e se regozijam em ir ao propiciatório. Os corações que permanecem em Cristo enviam súplicas assim como o fogo envia chamas e faíscas. As almas que permanecem em Jesus começam o dia com a oração. A oração os envolve como uma atmosfera durante todo o dia. À noite adormecem rezando. Eu os conheço até mesmo sonhando com uma oração. E de qualquer forma, eles são capazes de dizer com alegria: quando acordo, ainda estou com você. O pedido habitual vem de permanecer em Cristo. Você não precisará ser instado a orar quando permanecer em Jesus. Ele diz: peça o que quiser, e depender disso, você vai. Outro resultado de permanecermos em Cristo será que sentiremos mais poderosamente a necessidade da oração. Nossa grande necessidade de oração será claramente vista. Eu ouço você dizer: pensei que tivéssemos alcançado tudo quando permanecemos em Cristo e suas palavras permanecem em nós. Longe de estarmos satisfeitos com nós mesmos. É então que sentimos mais do que nunca que devemos pedir mais graça. Aquele que conhece melhor a Cristo conhece melhor suas próprias necessidades. Aquele que está mais consciente da vida em Cristo também está mais convencido de sua própria morte à parte de Cristo. Aquele que mais claramente discernir o caráter perfeito de Jesus será mais urgente em oração para que a graça cresça como ele. Quanto mais procuro permanecer no meu Senhor,
mas desejo obter dele, pois sei que tudo o que há nele é colocado ali para que eu o receba. A Bíblia diz: da plenitude da sua graça, todos nós recebemos uma bênção após a outra. João capítulo 1, versículo 16. Ninguém precisa provar a doutrina de oração para que alguém permaneça em Cristo, pois desfrutamos da experiência pessoal da própria oração. A oração é agora tão necessária para a nossa vida espiritual como a respiração é para a nossa vida natural. Não podemos viver sem pedir favores ao Senhor. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser e você não vai querer parar de pedir. Ele disse: busque minha face, e seu coração responderá: Senhor, buscarei sua face. Observamos a seguir que o fruto de nossa permanência em Cristo não é apenas o exercício da oração e um senso da necessidade da oração, mas também inclui a liberdade na oração. Peça o que quiser. Você não esteve de joelho às vezes sem poder para orar? Você não sentiu que não poderia implorar a Deus como desejava? Você queria orar, mas as águas estavam congeladas e não corriam. Infelizmente, você disse: não consigo orar. A vontade estava presente, mas não há liberdade de apresentar essa vontade em oração. Queridos amigos, vocês desejam liberdade na oração para poderem falar com Deus como um homem fala com seu amigo? Então aqui está a maneira de fazer isso. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser. Não quero dizer que você ganhará liberdade quanto à mera eloquência de fala, pois isso é um dom muito inferior. A eloquência na oração é um dom questionável, especialmente quando não inclui o peso do pensamento e a profundidade do sentimento. Alguns cristãos fazem longas orações, mas a verdadeira oração é medida pelo peso e não pelo comprimento. Um único gemido diante de Deus pode ter mais plenitude de oração do que um belo discurso de grande extensão. Quem habita com Deus em Cristo Jesus são os mais ativos na oração. Eles vêm com ousadia porque permanecem no trono. Eles veem o cetro de ouro estendido e ouvem o rei dizer: peça o que quiser e lhe será dado. É a pessoa que permanece em união consciente com seu Senhor que tem maior liberdade na oração. É fácil para eles virem frequentemente a Cristo, pois estão em Cristo e permanecem nele. Não tente exercer essa santa liberdade por excitação ou presunção. Há apenas uma maneira de realmente obtê-la, e aqui está. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser. Assim você será capaz de abrir bem a sua boca para que Deus a encha. Assim você terá poder com Deus. Isso não é tudo. Aqueles que permanecem em Cristo têm o privilégio de orar com sucesso. Peça o que quiser e lhe será dado. Você não pode obtê-lo sozinho, mas será dado a você. Você anseia por dar fruto. Peça e lhe será dado. Olhe para o ramo da videira. Simplesmente permanece na videira, e permanecendo na videira, o fruto vem dela, é dado a ele. Irmãos e irmãs em Cristo, o propósito de sua vida, seu único objetivo é dar frutos para a glória do Pai. Para alcançar esse fim, você deve permanecer em Cristo, como o ramo permanece na videira. Este é o método pelo qual sua oração por frutificação se tornará bem-sucedida, será dado a você. Você terá um poder maravilhoso com Deus na oração, de modo que antes de você orar, Ele responderá, e enquanto você ainda estiver falando, Ele ouvirá. O desejo do justo será concedido. Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo capítulo 37, versículo 4. Há uma grande latitude em nosso texto. Peça o que quiser e será dado a você. O Senhor dá carta branca aos que nele permanecem. Ele põe em suas mãos um cheque assinado
e permite que preencham qualquer quantia que desejarem. O texto significa o que diz? Eu nunca soube que meu Senhor disse qualquer coisa que ele não quis dizer. Tenho certeza de que às vezes ele pode significar mais do que entendemos que ele diga, mas nunca significa menos. Veja bem, ele não diz a todos os homens e mulheres: eu lhe darei tudo o que você pedir. Oh, não, isso seria uma bondade cruel. Mas ele fala a seus discípulos e diz: se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser e será dado a você. É para uma certa classe de homens e mulheres que já receberam graça abundante em suas mãos. É para eles que ele dá este maravilhoso poder de oração. Oh, meus queridos amigos, se posso desejar sinceramente uma coisa acima de todas as outras, é isso, para que eu possa pedir o que quiser ao Senhor e seja dado a mim. O ministro que é diligente em oração é o homem que terá sucesso em sua pregação, pois deve ser capaz de prevalecer com um homem por Deus quando já prevaleceu com Deus pelos homens. Isso também é verdade para o homem que enfrenta dificuldade em qualquer ramo de negócios, pois o que pode confundi-lo quando ele pode levar tudo a Deus em oração? Esse tipo de homem ou mulher em uma igreja vale 10.000 de nós, pessoas comuns. Nelas encontramos a nobreza dos céus. Neles estão os homens e mulheres nos quais se cumpre o propósito de Deus a respeito da humanidade, a quem ele fez para ter domínio sobre sua criação. A marca da soberania está na testa desses homens e mulheres. Eles moldam a história das nações, guiam o curso dos acontecimentos por meio de seu poder na oração com o Todo-Poderoso. Vemos Jesus com todas as coisas colocadas sob ele pelo propósito divino. Acendermos a essa imagem, também somos revestidos de domínio e feitos reis e sacerdotes para Deus. Veja Elias com as chaves da chuva balançando ao seu lado. Ele fecha ou abre as janelas do céu. Existem tais homens e mulheres ainda vivos hoje. Aspirais a ser tais homens e mulheres. Eu vos suplico, para que em vós se cumpra o texto. Peça o que quiser e lhe será dado. Além disso, o texto parece sugerir que, se chegarmos a esse ponto de liberdade na oração, esse dom será contínuo. Pedireis sempre. Você nunca vai parar de pedir, mas vai pedir com sucesso, pois peça o que quiser e será dado a você. Aqui temos o dom da oração contínua. Esse poder predominante na oração não é apenas para uma semana de oração, nem para um mês de oração, nem apenas para algumas ocasiões especiais, mas você possuirá esse poder com Deus enquanto permanecer em Cristo e suas palavras permanecerem em você. Leia a Bíblia, memorize as Escrituras, ame a palavra, ame a Cristo de todo o seu coração, alma, mente e força. Deus colocará a sua onipotência à sua disposição. Toda a Trindade estará disponível para realizar os desejos que o Espírito Santo plantou em você. Eu gostaria de poder fazer esta joia brilhar diante dos olhos de todos os santos até que eles clamassem: ó, se tivéssemos tanto poder em oração, esse poder na oração é como a espada de Golias, que todo Davi diga: não há ninguém igual, me dê. Esta arma de oração prevalecente derrota o inimigo e, ao mesmo tempo, enriquece seu possuidor com toda a riqueza de Deus. Como pode faltar alguma coisa a alguém a quem o Senhor disse: pedi o que quiserdes e dar-se-vos-á? Ó, venha, vamos buscar esta bênção. Ouça e aprenda o caminho. Siga-me, enquanto pela luz do texto eu indico o caminho, que o Senhor nos conduza por seu Espírito Santo. Como alguém obtém o privilégio de ter orações poderosas? A resposta é: se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, aqui estão os 2 pés pelos quais subimos ao poder com Deus em oração. Amados,
A primeira parte do nosso texto nos diz que devemos permanecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dado como certo que já estamos nele. Pode ser dado como certo no seu caso também, querido ouvinte. Se assim for, você deve permanecer onde está. Como crentes, devemos permanecer tenazmente apegados a Jesus, amorosamente ligados a Jesus. Devemos permanecer nele, confiando sempre nele e somente nele, com a mesma fé simples que nos uniu a ele no começo. Nunca devemos admitir qualquer outra coisa ou pessoa na confiança de nosso coração como nossa esperança de salvação, mas descansar sozinhos em Jesus como o recebemos no início. Sua divindade, sua masculinidade, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua glória à direita do Pai. Em uma palavra, o próprio Jesus deve ser a única confiança de nosso coração. Isso é absolutamente essencial. Uma fé temporária não salvará, uma fé contínua é necessária. Mas permanecer no Senhor Jesus não significa apenas confiar nele, inclui nossa entrega a ele para receber sua vida e deixar que essa vida produza seus resultados em nós. Permanecemos nele quando vivemos por ele, para ele e para ele. Sentimos que toda a nossa vida separada se foi, pois nós morremos e nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Nada somos se não permanecermos em Jesus. Seríamos galhos secos e adequados apenas para serem jogados no fogo. Não temos razão de existência, exceto aquela que encontrarmos em Cristo. E que razão maravilhosa é essa! A videira precisa do galho tão verdadeiramente quanto o galho precisa da videira. Nenhuma videira deu qualquer fruto, exceto em seus ramos. Verdadeiramente produz todos os ramos, e assim produz todos os frutos, mas ainda é pelo ramo que a videira mostra sua frutificação. Assim, os crentes que permanecem em Cristo são necessários para o cumprimento do desígnio de seu Senhor. Que afirmação maravilhosa de que os santos também são essenciais para o seu Salvador. A igreja é seu corpo, sua plenitude preenche a todos. Quero que reconheçam isso, para que vejam sua abençoada responsabilidade, sua obrigação prática de produzir frutos, para que o Senhor Jesus seja glorificado em você. Permaneça nele, nunca deixe de ser dedicado à sua honra e glória. Nunca sonhe em ser seu próprio mestre. Não seja servo dos homens, mas permaneça em Cristo. Deixe Jesus ser o objeto, bem como a fonte de sua existência. Se vocês puderem se dedicar e consagrar de tal forma que alcancem a comunhão perpétua com o seu Senhor, logo perceberão uma alegria, um deleite, um poder na oração, como nunca conheceram antes. Há momentos em que estamos conscientes de que estamos em Cristo e conhecemos e sentimos nossa comunhão com Ele. E, a alegria e a paz que bebemos deste cálice. Fiquemos lá, permaneça em mim, diz Jesus. Você não deve ir e vir, mas permanecer. Deixe que esse bendito afundar-se na vida dele. O gasto de todos os seus poderes por Jesus e a firme fé de sua união com Ele permaneçam continuamente em você. Que possamos alcançar isso pelo Espírito Santo. Como se para nos ajudar a entender isso, nosso gracioso Senhor nos deu uma parábola encantadora. Examinemos esse discurso da videira e seus ramos. Jesus diz: todo ramo em mim que der fruto, eu irei podar para que seja ainda mais frutífero. Tenha cuidado para permanecer em Cristo quando estiver sendo podado. Alguém diz: eu pensei que era um cristão, mas infelizmente agora tenho mais problemas do que nunca. Os homens me ridicularizam, o diabo me tenta e meus negócios dão errado. Irmão, se você deseja ter poder na oração, deve ter cuidado para permanecer em Cristo quando a faca da poda afiada está cortando tudo. Suporte a provação e nunca sonhe em desistir de sua fé por causa dela. Diga: ainda que ele me mate,
nele esperarei. Seu senhor o advertiu quando você entrou na videira, que você teria que ser podado e cortado de perto. E se você está sentindo agora o processo de poda, não deve pensar que alguma coisa estranha aconteceu com você. Não se rebele por causa de qualquer coisa que você possa ter que sofrer da mão querida de seu Pai Celestial, que é o lavrador da vinha. Não, mas apegue-se a Jesus ainda mais de perto. Diga-lhe: corta, Senhor, corta logo se quiseres, pois ainda me apegarei a você. A quem devo ir? Você tem as palavras da vida eterna. Sim, agarre-se a Jesus quando a podadeira estiver em suas mãos, e então peça o que quiser e será dado a você. Também tenha cuidado para que, quando a operação de poda for realizada, você ainda se apegue ao seu Senhor. Observe o 3º e o 4º versículo. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça após a limpeza onde você estava antes da limpeza. Quando você for santificado, permaneça onde estava quando você foi justificado pela primeira vez. Quando você vir a obra do Espírito crescendo em você, não deixe o diabo tentá-lo a se gabar de que agora você é alguém e não precisa vir a Jesus como um pobre pecador e descansar sozinho em seu precioso sangue por salvação. Ainda permaneça em Jesus, assim como você permaneceu nele quando a faca o cortou. Permaneça nele agora que as uvas tenras começam a se formar. Não diga a si mesmo: que ramo frutífero eu sou, quão grandemente eu adorno a videira. Agora estou cheio de energia e vitalidade. Meu amigo, você não é nada nem ninguém. Somente enquanto você permanecer em Cristo, você é um pouco melhor do que os restos de madeira que são queimados no fogo. Mas não estamos progredindo? Sim, crescemos, mas permanecemos. Não avançamos nem um centímetro. Permanecemos nele, ou, se não, seremos cortados e murcharemos. Nossa única esperança está em Jesus durante nossos melhores momentos, bem como durante o nosso pior. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, como eu permaneci em vós. Alguém grita: ótimo! Então eu tenho algo para fazer. Certamente você tem, mas não a parte de Jesus. O ramo deve dar frutos, mas se o ramo pensa que vai produzir um cacho ou mesmo uma única uva por si só, está totalmente enganado. O fruto do ramo deve sair do caule. Seu trabalho para Cristo deve ser o trabalho de Cristo em você, ou então não servirá para nada. Eu rezo para que você cuide disso. Seu ensino na escola dominical, sua pregação ou o que quer que você faça, deve ser feito em Cristo Jesus. Você não pode ganhar almas por seu talento natural, nem pode salvar homens e mulheres por seus próprios planos. Cuidado com esquemas caseiros. Faça para Jesus o que Jesus te manda fazer. Lembre-se de que nosso trabalho para Cristo, como a chamamos, deve ser a obra de Cristo primeiro. Se for para ser aceito por Ele, permaneça nele se você quiser dar frutos. Não importa o quanto você cresça e se desenvolva, você apenas crescerá e desenvolverá o que está em você, ou seja, você se tornará cada vez mais um filho do diabo e assim receberá cada vez mais a ira de Deus. Você deve se tornar uma nova criação em Cristo. Deve haver uma mudança absoluta, uma reversão de tudo o que você é, tornando-se assim uma nova criatura em Cristo Jesus. E então você pode aspirar e permanecer em Cristo e deixar que suas palavras permaneçam em você. E o poder resultante com Deus em oração será seu. Gracioso Senhor, ajude-nos esta manhã, pobres criaturas que somos, só podemos deitar a seus pés. Por favor, venha e levante-nos para você, por amor de sua misericórdia. Amém.